E olha só, durante este primeiro mês do ano acontece a campanha Janeiro Branco, que faz um alerta sobre a saúde mental e emocional. E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Carolina Montanieri, que é psicóloga. Boa tarde, Carolina. Muito obrigada por estar aqui, por participar desse momento com a gente. Boa tarde, e eu que agradeço o convite. Carol, conta pra gente, hoje em dia a gente ouve muito falar, né, que as pessoas têm ansiedade, que as pessoas têm depressão. Esses transtornos emocionais realmente têm acontecido bastante? Quais são os principais transtornos que têm afetado as pessoas? Olha, em consultório a gente escuta muito, né, cliente comentar sobre os transtornos mentais, e são vários, tá? Então tem o autismo, o TDAH, borderline, bipolaridade, o TOC, mas os principais mesmo que acomete, que é mais conhecido, né, pela população, é a ansiedade e a depressão. E aí a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, né? Você me contou que existem vários tipos de ansiedade, de depressão, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, as pessoas acabam achando, eu tenho ansioso. Gente, ansiedade todo mundo tem um pouquinho, né? O que vai variar, na verdade, é o nível. Então, se é um nível leve, moderado ou severo, e também tem os tipos. Então, a depressão, ela é leve, moderada e severa. Já as ansiedades, sabia que tem 5 tipos de ansiedade? Então, eu fiquei impressionada com isso. Então, na ansiedade existem os sintomas clássicos, que é a pessoa ela começar a ter sintomas físicos. Então, o que seria isso? Taquicardia, sudorese, visão turva, sensação de desmaio, tremores nas mãos, nas extremidades, né? Essas são as sensações físicas, mas elas só acontecem por conta de um gatilho. Esse gatilho ele pode ser mental, ou seja, pensei em algo, vi algo, ouvi algo, falei algo, presenciei algo, né? Mas tudo isso vai acometer por algum tipo de ansiedade. Primeira delas que é a clássica TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É tudo que a pessoa vive no futuro. Então ela nunca tá aqui no presente, ela tá sempre pensando a conta que ela tem que pagar, ela tem que buscar as crianças na escola, o que vai fazer de almoço para amanhã, né? Outro que é muito conhecido também é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que tem a parte ali da obsessão, que a pessoa pode ter só a obsessão, e a compulsão também. Aqui as pessoas vivem falando, será que eu fechei a janela da minha casa? Será que eu desliguei o gás? Será que eu tranquei a porta de casa? Então ela tem aquele pensamento e ela precisa retornar para poder conferir se aquilo realmente aconteceu ou não, né? E no toque a gente investiga principalmente se a pessoa tem prejuízo na rotina dela. Porque todo mundo fala, eu tenho toque de limpeza. Será mesmo? Será que traz prejuízo na sua rotina, né? Outro tipo também seria a fobia. Então, fobia de avião, fobia de dirigir, fobia de escuro, de palhaço. Na pandemia, a gente via muito atendimento das pessoas com medo de injeção por conta de tomar vacina. O tanto que aumentou o número de casos das pessoas procurando terapia por conta que tinham medo de injeção. Então, a fobia, ela é específica. Isso significa que eu tenho ansiedade? Pode ser que sim, como pode ser que não. Certo. Então eu tenho ansiedade, eu tenho fobia de avião, mas eu não sou ansiosa em relação às outras coisas da minha vida, mas eu tenho uma fobia específica, né? Síndrome pós-traumática, o que seria isso? Uma gestação que teve um luto, por exemplo, um acidente de carro, um trauma de alguma coisa. Então eu fico muito ansiosa por conta de um gatilho, de um evento específico que aconteceu, né? E tem também a famosa ansiedade mista. O que seria isso? São pessoas que têm características depressivas, mas ela não é ansiosa, mas ela também tem características ansiosas. São aquelas pessoas que o pensamento tá a milhão, mas o comportamento ele é mais paralítico. Então essa pessoa tende a procrastinar mais as coisas, mas ela é muito ansiosa. Então ela pensa, e mais ali ela o que eu faço, né? Então ela não tem muita ação. Então são esses tipos de ansiedade que a gente tem. E conta pra gente, da onde surgem esses transtornos, né? O que causa esses transtornos e por que nos últimos anos a gente vê tantas pessoas sendo diagnosticadas?
Ainda bem que estão sendo diagnosticados agora por conta da psicoinformação. Então, psicoeducação, hoje em dia, os profissionais eles estão mais conscientes dessas informações e também da gente entender que aquela pessoa ela não tem cara de. Aquela pessoa não precisa ter cara de autista, aquela pessoa não precisa ter cara de ansiedade. A gente não sabe o que ela passa aqui dentro, né? A gente vê, principalmente na campanha de Setembro Amarelo, as pessoas que cometem, né, suicídio, mas a gente fala, nossa, mas ela não tinha cara de depressivo. Então, o ansioso, ele também não tem cara. Ele que vai sentir essas sensações e é importante procurar ajuda por conta disso. Porque o nível começa leve. A partir do momento que essa pessoa começa a prejudicar sua rotina familiar, no trabalho, amigos, a relação que ela tem com ela mesma, né? Já começa a perceber que sinal de alerta. Aí precisa procurar ajuda. E aí, exatamente, essa ajuda, mesmo, né, hoje em dia tendo tanta informação, igual você acabou de comentar, né, muita gente ainda tem um preconceito de ir num psiquiatra, de procurar um psicólogo, né? Conta pra gente qual a importância dessa ajuda. Sim, a ajuda ela é fundamental, porque quando a gente tá com um problema no coração, por exemplo, a gente procura o cardiologista. Se a gente precisa procurar uma ginecologista para tomar um método anticonceptivo, por exemplo, a gente vai procurar. E o psicólogo é a mesma coisa. Então, a campanha do Janeiro Branco, ela vem para conscientizar as pessoas, principalmente no começo do ano, de fazer o famoso check-up. Então, a gente às vezes não faz check-up de exame de sangue, por que não ir no psicólogo para verificar se você tá bem, né? Ou às vezes fazer uma avaliação neuropsicológica, ou até mesmo fazer uma consulta psicológica para entender, olha, eu tô bem, mas queria saber se tá tudo bem mesmo, né? Então, procurar ajuda é fundamental. O psiquiatra, ele vai entender o seu contexto, a demanda, a queixa, o problema que você tá e vai fazer um encaminhamento de algum remédio específico para sua demanda. A psicoterapia clínica, ela é um processo de autoconhecimento. Então, a gente vai entender como que essa queixa se estabilizou, se condicionou para a gente poder tratar. Né? Então, às vezes a pessoa acha que, eu dou conta sozinho. Sim. Por que a gente vai deixar no fim do poço, sendo que a gente pode procurar ajuda antes e trabalhar com a prevenção? Então, Janeiro Branco, ele vem para conscientizar as pessoas da gente poder fazer aí um check-up psicológico e poder também, inclusive, tratar algumas outras coisas que a gente às vezes não dá muita bola, né, durante o ano. Carol, além de procurar esses profissionais, né, como você falou, pra gente não ficar achando que a gente consegue resolver sozinho e piorar ainda mais a situação, né? Existem outras ações, outras atividades que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental? Com certeza. Primeira coisa de tudo, eu acho que é um combo, né? Então, a gente fala muito do fator biopsicossocial. O que seria isso? O psico é tratar a mente, né? Então, fazer uma terapia, enfim. O psicológico, que seria a terapia, e depois a gente pode fazer o físico, que seria a atividade física, obviamente, né? Já o social é a gente criar redes de apoio. Às vezes, o que adianta? Você tá bem no trabalho, tá com a saúde em dia, mas não tem amigos, não tem rede de apoio. Ainda mais agora, com pós-pandemia, a gente tá frisando muito essa rede de apoio, com quem você contar. Não quantidade, mas qualidade. Então, você praticar um exercício físico não vai ser só a sua saúde física ali, mas você vai ver gente, você vai fazer amizade, você vai sair, vai poder se vestir, vai poder conhecer outras pessoas, dar risada, fazer um curso, final de semana conhecer lugares diferentes, né? E outra coisa que eu indicaria também, principalmente, é a higiene do sono. O que seria isso? Às vezes as pessoas ficam no celular e já vai dormir. Sim. Aí não consegue pegar no sono, liga a televisão ou fica assistindo um videozinho no celular. A higiene do sono ela é muito importante para conscientizar também as pessoas de que precisa se preparar para ir dormir. Então você pode tomar um banho relaxante antes, colocar um pijama gostoso, confortável. Então respeitar 3 horas para se alimentar antes de dormir. Sim. Colocar um spray de lavanda ali no seu travesseiro para já ter aquela aromaterapia. Então a higiene do sono, eu, Carol, psicóloga e neuropsicóloga, super indico e recomendo fazer esse processo para a gente aliviar a ansiedade e controlar ali seus sentimentos também ao longo do dia para poder ter uma excelente noite de sono. Que é muito importante, né? Muito importante. E esses transtornos todos que a gente comentou aqui, eles têm cura? Olha,
Cura, a gente não fala porque não é doença, tanto é que a gente Uhum. fala transtorno mental. O transtorno, ele acaba sendo herdado geneticamente dos nossos pais com 70% de chance. Então, se eu tenho uma mãe ansiosa, 70% de chance de eu ser ansiosa também. Se eu não tenho essa carga genética, eu posso acabar conseguindo reter do meio ambiente que eu tô. Sim. Então, um relacionamento abusivo, amizades tóxicas, um trabalho que não é muito legal, né? Então, a partir daí, eu acabo conseguindo prever os meus comportamentos que eu posso ter, né? Então, a partir do momento que eu trato isso, eu consigo melhorar e desenvolver o meu empenho, a minha rotina, enfim. Carol, muito obrigada pela participação, por esclarecer tantos assuntos importantes, né? E que é de interesse da população, porque como a gente comentou aqui, né? Tem sido cada vez mais, pessoas estão sendo cada vez mais diagnosticadas, né? Você tem alguma rede social que o pessoal pode te procurar, pode acessar seus conteúdos, as dicas que você deu aqui, né? Se você dá nas redes sociais. Claro, tem o meu Instagram, que é a minha rede que eu tenho bastante conteúdo por lá, que é Carolina Montanieri, e tem o meu YouTube, que eu tenho mais de 100 vídeos desmistificando a psicologia do dia a dia e alguns transtornos mentais, que é Carolina Montanieri, psicóloga comportamental. Muito legal. Carol, muito obrigada, viu, por participar com a gente. Eu que agradeço o convite.